Boa noite. Vamos já receber o Dr. Warner para começar a nossa live sobre ansiedade e compulsão alimentar. Boa noite. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a quem está nos acompanhando, que está entrando aí aos poucos na live. Obrigado pelo convite, meu amigo. Hoje vamos começar mais uma live sobre obesidade e compulsão alimentar e essa relação da ansiedade com os transtornos ansiosos. E aí Perfeito. Você me temos escuta bem, Marcelo? tudo bem. Me escuta? Tranquilo? Escuto bem, sim. E aí temos hoje como convidado o Dr. Warner, que é uma referência em endocrinologia, emagrecimento, transtornos alimentares. Para quem não me conhece também, eu trabalho com saúde mental, tenho especialização em psiquiatria e psicofarmacologia. E aí a gente separou algumas perguntas para poder ir guiando a nossa conversa, mas hoje fica aberto, né, para quem tiver novas perguntas pode ir colocando nos comentários que quando for no final a gente vai respondendo. Perfeitamente. Pronto. A primeira pergunta, Dr. Wagner, a gente ouve muito que a obesidade é só falta de força de vontade. Mas do ponto de vista hormonal, o que realmente acontece com o corpo? Quem tem dificuldade de perder peso? Perfeito, Marcelo. Essa pergunta a gente já começa apontando o ponto principal, que é desmistificar a obesidade, né? Então, ela é uma doença crônica, ela é multifatorial e deve ser abordada por diversas especialidades, tanto a medicina quanto as outras áreas da saúde que nos auxiliam nesse caminho para tratar o paciente, né? Então, fala-se muito que o paciente não engorda, não emagrece porque ele não quer, porque ele não tem força de vontade, né? E isso traz uma ansiedade, né, e uma frustração para muitas pessoas, achando que é simplesmente por culpa dela que ela não consegue emagrecer. Mas a gente sabe que existe todo um aspecto metabólico hormonal de diversas doenças associadas e diversas condições que dificultam sim o processo, diminuindo o metabolismo, diminuindo essa questão de saciedade, de apetite, de forma como lidar com outros transtornos relacionados com a obesidade, que faz com que dificulte muito esse processo. Daí a importância da consulta individualizada e direcionada para a gente conseguir abordar diversas causas, diversas situações e assim entender qual é aquele aspecto metabólico que está impedindo aquele paciente de emagrecer, a gente conseguir corrigir e a partir daí traçar a melhor estratégia para conseguir o que a gente almeja, que é o déficit calórico, que é perder medidas, que é perder gordura sem perder massa muscular. A gente pode falar de algumas situações, né? A que eu mais vejo no consultório são distúrbios metabólicos relacionados com a tireoide. É muito comum, né? Um hipotireoidismo, em que a pessoa não está produzindo adequadamente os hormônios da tireoide, causando uma desregulação metabólica do aspecto funcional e a pessoa realmente tem indisposição, tem fraqueza, tem queda de cabelo, queda de unha, uma situação de realmente sem ânimo para fazer atividade física corriqueira e, fatalmente, o aumento de peso. Tá? Então, tudo isso a gente consegue, acompanhando o paciente logo nas primeiras consultas, nos primeiros exames metabólicos, corrigir esse transtorno e, a partir daí, iniciar realmente o processo de emagrecimento para a gente conseguir trazer realmente aquele objetivo para o paciente. Tá? É, E, per- pois não. Perfeito, né? Em muitos casos, o ponto principal é a gente entender que não é o objetivo inicial não é o paciente comer menos, é entender o que, é que tem de errado, de disfuncional no cérebro para poder a gente Uhum. corrigir essa alteração e aí conseguir realmente melhorar dessas compulsões da obesidade em si. Exato. A gente consegue ver diversas situações na mídia de dietas extremamente restritivas que trazem um desconforto funcional para aquele paciente, jejum de muitas horas, ou então a restrição de um componente de um macronutriente, como o carboidrato, por exemplo, que a pessoa fica sem foco,
fica fraco, tem dor de cabeça, não consegue desempenhar a atividade dela porque o organismo não está acostumado àquela restrição brusca. Então, ele não consegue atuar, não consegue fazer a atividade dele, não consegue trabalhar, não consegue estudar e se frustra ainda mais porque, mesmo assim, continua a ter dificuldade de emagrecimento. E existe também uma grande mística de apenas acompanhar esse emagrecimento através do peso que ele consegue visualizar na balança, sem entender que o nosso corpo ele trabalha de forma sempre à autopreservação. Então, a gente não consegue regular diretamente só com a restrição alimentar de um macronutriente ou o que seja, a perda de um componente como a gordura. A gente não consegue direcionar para isso. Então, a gente encontra diversos pacientes que chegam com um certo grau de frustração, muita ansiedade, né, dizendo, olha, eu estou com essa restrição, eu não consigo nem dormir direito por conta disso. E a gente coloca ele numa balança de bioimpedância, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, percebe uma constituição corporal com pouca massa muscular e um grande nível de massa de gordura ainda, mesmo ele percebendo que tem uma ou outra perda de peso que ele consegue perceber na balança, mas não é um peso sadio, porque é um corpo que não tem uma massa muscular para sustentar aquele metabolismo. E a gente precisa entender por que o paciente está com aquela fome exacerbada, por que ele tem episódios que ele não consegue ter saciedade e por que tem episódios de compulsão alimentar. A gente pode comentar com isso que tem muita relação com a sua área, que é uma intersecção muito importante com a saúde mental também. Só para quem está chegando agora, a gente está tendo uma discussão muito rica sobre a relação entre a ansiedade e os transtornos alimentares, a obesidade. E aí, quem tiver perguntas, pode ir colocando que a gente vai perguntando, a gente vai respondendo à medida que for surgindo. A gente tem um cronograma de perguntas aqui, mas a gente vai respondendo à medida que for surgindo as perguntas também. É muito interessante essa interação, né, Marcelo? A Tainá perguntou aqui, doutores, acham que o topiramato e orlistat para a obesidade, aliado à dieta, acompanhada do nutricionista, seria interessante? Pronto. Acho interessante a gente classificar essas drogas, né, Marcelo? Então, o Orlistat, a gente vai sempre usar termos menos técnicos possíveis, né, para ficar de fácil entendimento para todos que estão aqui acompanhando a gente. Então, o Orlistat, ele age no metabolismo da gordura mesmo que a pessoa ingere. Então, aquela gordura que a gente ingere, ela vai ser absorvida pelo nosso trato gastrointestinal e o Orlistat, ele age bloqueando exatamente essa absorção, de modo que grande parte dessa gordura consumida ao longo do dia vai ser eliminada nas fezes. A gente tem uma perda de carboidrato, uma perda de calorias importante, porque 1 grama, uma molécula, né, de gordura tem uma caloria bem importante no processo de emagrecimento, mas isso traz alguns transtornos. Para prescrever Orlistat para uma pessoa, nós precisamos saber como é que funciona a rotina dela. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com vendas, que passa muito tempo em pé, que tem um horário restrito, então pode acontecer de sentir desconforto gastrointestinal no momento que está trabalhando, não é? E isso traz um prejuízo para a vida dele na rotina do trabalho dele, não é? Porque a questão de ir ao banheiro, tudo isso é bem desconfortável em horários inoportunos, devido a esse que o medicamento vai fazer com que esse trato gastrointestinal elimine muita gordura. Isso traz essa necessidade de ir várias vezes ao banheiro. Isso traz desconforto. Então, a gente precisa ver a rotina do paciente e como se encaixa. O topiramato também é um medicamento que tem uma modulação importante aí no sistema de saciedade, né? Que a gente precisa conversar um pouco sobre ele, mas tem alguns pacientes que não são eleitos para fazer o uso do topiramato. Aí já entra muito na tua área também, né? O uso do topiramato, né, Marcelo? Sim, sim. Sim. O topiramato ele é um anticonvulsivante, né? Mas que Uhum. também atua modulando essa questão da compulsão alimentar. E aí é o que a gente sempre fala, né? Que cada caso é um caso. Então, é uma medicação boa? Depende do paciente, depende as outras doenças que o paciente tem, né? Então, se é um paciente que tem a compulsão alimentar, mas que também tem epilepsia, seria interessante. Exatamente. E aí tem a questão de que o topiramato especificamente, ele dá alguns sintomas que são ruins, assim, no sentido de você ficar um pouco mais lentificado. E Isso. aí tem gente que realmente não gosta,
Não se É, sente bem assim, né? Então, é uma opção, mas todas as medicações têm os seus efeitos colaterais e tem os casos que são melhor indicados, né? a gente tem que perceber qual é a real necessidade do paciente a cada momento. Então, o paciente que ele tem a compulsão alimentar, que está realmente dificultando a vida dele diária, que a gente percebe que aquele é o maior agravo que ele tem naquele momento, precisa ser atacado. Nós temos várias drogas que trabalham com isso. Mas para o processo do emagrecimento, além de tirar o componente da compulsão alimentar, que é fundamental, que é o problema base, nós precisamos agir com uma linha de ação para fazer com que aquele corpo se movimente de modo para ele consumir essas calorias de modo produtivo a construir uma massa muscular. Porque não é só deixar de comer. Se não fizer, não tiver o acompanhamento também de uma boa nutrição para comer os alimentos realmente que ela precisa e fazer a atividade física atrelada a isso para a construção muscular, para haver a troca de tecido gorduroso com tecido de massa muscular realmente, a pessoa não vai emagrecer com saúde. Então nós temos hoje vários medicamentos no mercado. Infelizmente, que pessoas que fazem o uso desses medicamentos sem acompanhamento médico, que até conseguem ter uma perda de peso, mas você olha para o paciente, olha para a pessoa e visualmente ele tem um aspecto não sadio. Ele tem a perda de massa muscular, a gente percebe, só a pessoa mais velha, né? Essa musculatura, a estrutura da pele, que ela perde gordura na região do lábio. E quando a pessoa tem consciência que ela está agindo de forma errada,